Olá, esse é o Clube do Livro Café e Histórias. Capítulo 2 Um Alegre Natal. Jo foi a primeira a acordar à luz cinzenta do alvorecer do dia de Natal. Não se viam meias suspensas junto ao fogo e durante um momento sentiu-se tão desapontada como quando, havia tempos, não vira logo seu sapatinho que caíra. Em seguida recordou-se do que a mãe prometera e, enfim, a mão sob o travesseiro, tirou dali um livrinho de capa vermelha. Conhecia-o muito bem, pois era aquela bonita e antiga história da melhor vida que já tinha sido vivida, e Jo sentiu ser ele um verdadeiro guia fiel para todos os peregrinos que empreendem a mesma jornada. Ela despertou Maggie com um Feliz Natal e mandou-a ver o que havia embaixo do travesseiro. Um livrinho de capa verde, com a mesma figura na parte interna, e algumas palavras escritas por sua mãe, o que a seus olhos tornava o presente valiosíssimo. Nessa ocasião, Beth e Amy acordaram, e, procedendo à mesma busca, encontraram seus livrinhos também, na cor de pombo e o outro azul. E todas ficaram sentadas olhando e conversando sobre eles, e ao mesmo tempo que do lado do levante do céu matutino se tingia de róseo. Malgrado suas vaidadezinhas, Margaret era dotada de meigo piedoso natural, que inconscientemente influenciava suas irmãs, especialmente Jo, que a amava ternamente e lhe obedecia, devido às suas admoestações serem dados com brandura. Meninas, disse Maggie em tom sério, olhando a cabeça inclinada que havia a seu lado, e, mais além, as duas cabecinhas com touca. Mamãe deseja que leiamos e estimemos esse livro, por isso comecemos desde já. Sempre fomos cumpridoras de nossos deveres pios, mas, desde a partida do papai e essa guerra que tanto nos transtornou, olvidamos muitas coisas. Vocês façam o que quiserem. Quanto a mim, terei sempre meu livro aqui, em cima da mesinha, e lerei sempre um trecho do mesmo ao acordar de manhã, pois sei que essa leitura me proporcionará benefícios e me será útil durante o dia todo. Então ela abriu seu livro novo e começou a lê-lo. Jo cingiu-a com o braço e encostou o rosto nela. Também lia, com uma calma expressão que raramente apresentavam suas móveis feições. Como Maggie é boazinha, venha, Amy, vamos imitá-las. Eu ensinarei a vocês as palavras difíceis, e elas nos explicarão o que não compreendemos, sussurrou Betty, grandemente impressionada pelos bonitinhos livros e pelo exemplo das irmãs. Estou contente porque o meu é azul, disse Amy, e em seguida reinou silêncio no quarto, enquanto as folhas eram deliciosamente passadas, e o sol de inverno, insinuando-se no aposento, acariciava as cabeças e os rostinhos sérios, como uma saudação de Natal. Onde está, mamãe? Perguntou Maggie, quando ela e Jo desciam correndo para agradecer-lhe os mimos, meia hora depois. Só Deus sabe. Alguma pobre criatura mandou-lhe pedir-lhe o auxílio e sua mãe saiu no mesmo instante, para ver de que necessitava ela. Nunca houve mulher igual para dar o que comer e beber, roupa ou lenha, respondeu Hannah, que morava com a família desde o nascimento de Maggie, e era por todos considerada mais como uma amiga do que como uma servidora. Penso que ela voltará logo, por isso, faça seus bolos e deixe tudo preparado, disse Maggie, olhando os presentes reunidos em uma cesta e guardados embaixo do sofá para serem exibidos depois, no momento oportuno. Oh, onde está o vidro de água de colônia de Amy? Acrescentou, não o encontrando na cesta. Há um minuto atrás ela saiu de casa com um vidro para amarrar-lhe uma fita, ou outra coisa assim, explicou Jo, dançando na sala para alargar os chinelos novos apertados.
Como estão bonitos meus lenços, não acham? Hannah lavou-os e alisou-os para mim, e eu mesma os marquei a todos, disse Betty, olhando orgulhosamente para as letras desiguais que tanto trabalho lhe haviam dado. Menina tola, bordou neles mamãe, em lugar de M, Marte. Que engraçado, exclamou Joe, tomando um dos lenços. Não está direito? Disse Betty confusa. Pensei que era melhor assim, porque as iniciais de Meg são também M. E eu não quero que ninguém use os lenços, senão a mamãe. Está muito direito, querida, e foi uma linda ideia. Assim ninguém se enganará. Tenho certeza de que ela ficará muito satisfeita. E Meg sorriu para Betty ao mesmo tempo em que franzia as sobrancelhas para Joe. Aí vem mamãe. Escondam a cesta, depressa! Gritou Joe, ouvindo o bater da porta e passos do vestido. Amy entrou correndo, toda confusa por ser esperada pelas irmãs. Onde você esteve? E o que é isso que está escondendo? Perguntou Meg, surpreendida ao ver pela touca e pela capa que Amy, sempre preguiçosa, havia saído cedo. Não se riam de mim. Não queria que ninguém soubesse até a hora. Fui trocar o vidro por um outro maior, empregando todo o meu dinheiro, porque não quero mais ser egoísta. E assim dizendo, Amy mostrou um lindo frasco, pelo qual trocaram o outro, barato. E parecia tão sincera e tão humilde no seu pequeno esforço para esquecer a si própria, que Meg a estreitou carinhosamente nos seus braços. Joe proclamou-a uma pérola, e Betty colheu à janela a apanhar a rosa mais linda para enfeitar o vistoso frasco de perfume. Eu estava envergonhada com o meu presente após a leitura e a conversa dessa manhã. Por isso corri à esquina e troquei o frasco imediatamente. Agora estou muito satisfeita, porque de todos os mimos, o meu é o mais bonito. Outra batida na porta da rua fez que a cesta fosse parar embaixo do sofá e as meninas em torno da mesa, impacientes pelo almoço. Feliz Natal, mãezinha! Por muitos anos, obrigada pelos livrinhos. Já lemos um pouco e pretendemos ler todos os dias. Gritavam todas em coro. Feliz Natal, minhas filhas! Fico satisfeita por terem começado imediatamente a leitura e espero que os conservarão com cuidado. Preciso, porém, falar-lhes antes de nos sentarmos. Aqui perto há uma mulher pobre com uma criancinha recém-nascida. 6 outras crianças jazem amontoadas num catre para se resguardarem do frio, pois lá não há fogo. Nada existe na casa para comer. A de mais idade veio dizer-me que está a morrer de fome e de frio. Minhas filhas, vocês não lhes querem dar o seu almoço? Como presente de Natal? Estavam todas com fome, pois haviam esperado cerca de 1 hora. Nenhuma, pois, falou por um momento. Mas também foi só por um momento, porque Joe exclamou num ímpeto sincero: como foi bom a senhora ter chegado antes de começarmos a almoçar. Posso ir ajudar a levar as coisas para as criancinhas? Perguntou Betty animadamente. Eu levo o creme e os sonhos, adjuntou Amy, dando assim heroicamente as coisas de que mais gostava. Meg já estava cobrindo os bolos de trigo e empilhando o pão em uma grande bandeja. Calculei que vocês concordariam, disse sorrindo a senhora Marty, satisfeita. Irão todas ajudar-me e, quando voltarmos, almoçaremos pão e leite, o que servirá também para o jantar. Prepararam-se logo e saíram processionalmente. Era perto, felizmente. E elas foram pelas ruas menos frequentadas. Poucas pessoas as viram e ninguém se riu do interessante bando. Era uma alcova pobre, nua, com as vidraças estragadas, sem fogo algum. Sob as colchas esfarrapadas da cama, havia uma enferma com uma criancinha a vagir, sob um velho cobertor, acocoradas para espantar o frio. Um punhado de crianças pálidas e esfomeadas. Como se abriram aqueles grandes olhos
e sorriam os lábiozinhos arroxeados quando as meninas entraram no quarto. Mein Gott! Serão os bons anjos que chegam? Exclamou a pobre mulher, sorridente. Anjos elegantes de chapéu e de luvas, disse Joe, descalçando as próprias luvas a rir. Em poucos instantes, parecia realmente que haviam andado por ali fadas. Hannah, que levara lenha, fez um belo fogo e tapou as vidraças quebradas com os chapéus velhos e com seu próprio chale. A senhora March fez a doente tomar um caldo e chá, confortando-a com promessas de auxílio, enquanto vestia o pequenito de modo tão carinhoso como se fosse o seu próprio filho. Nesse ínterim, as meninas punham a mesa, levavam as crianças para a beira do fogo, davam-lhes de comer, como a outros tantos pássaros famintos, rindo, palestrando, procurando compreender a algarave daquele mal inglês. Ser tão bom, ser anjos, gritavam os pequerruchos a comer, amornando as mãozinhas purpúreas com o calor confortável do fogo. Jamais as moças tinham recebido o epíteto de anjos que tanto lhes agradava, especialmente Joe, considerada um sancho desde que nascera. E foi um almoço esplendidamente feliz para todos, apesar de não lhe terem tocado as meninas. E, ao regressarem, deixando atrás de si o conforto e o bem-estar, creio que não havia em toda a cidade 4 entes mais alegres que aquelas meninas esfomeadas, que haviam dado seu próprio almoço e se contentavam com pão e leite na manhã de Natal. É assim que se ama o próximo mais que a si mesmo, o que tanto aprecio, disse Maggie, tirando os presentes, enquanto a mãe estava em cima a escolher as roupas para a pobre família Hamel. Não havia riqueza, mas havia uma grande porção de amor que se refletia naqueles poucos e pequeninos embrulhos, e o grande vaso com rosas encarnadas, alvos crisântemos e folhas pendentes de vide, que se ostentavam no centro, apresentava à mesa um ar de fidalga elegância. Aí vem ela! Acabe com isso, Betty! Abre a porta, Amy! Boas festas, mãezinha! Gritou Joe, andando em roda da mesa, enquanto Maggie se adiantava para conduzir a mãe ao lugar de honra. Betty tocava uma marcha festiva ao piano, Amy escancarava a porta e Maggie fazia a guarda de ronda com muita imponência. A senhora March ficou surpreendida e encantada, sorria com os olhos e, ao examinar os presentes e ler os cartõezinhos que os acompanhavam, os chinelos foram calçados imediatamente. Um dos lenços novos foi parar logo no seu bolso, perfumado com a água de colônia de Amy. A Rosa guardou-a no seio e considerou as lindas luvas um verdadeiro encanto. Houve a seguir uma longa série de risos, beijos e exclamações, na maneira simples e adorável que torna tão ditosas essas alegrias domésticas, tão suaves de recordar no futuro. Depois começou o trabalho. Os atos caridosos e festivos da manhã haviam tomado tanto tempo que o resto do dia foi inteiramente consagrado aos preparativos da festividade da noite. Ainda muito moças, para frequentarem teatros e com poucos recursos para darem espetáculos particulares, as meninas punham em ação a sua fantasia. Como esta é a mãe da invenção, conseguiram logo aquilo de que precisavam. Eram bem lindas algumas de suas produções: guitarras de papelão, lanternas antigas feitas de velhas latas de manteiga e recobertas com papel prateado, suntuosos vestidos de algodão, cintilando com lantejoulas de latão arranjado numa fábrica de conservas, armaduras revestidas de pedaços do mesmo, em uma forma de diamantes, tirados da tampa cortada de latas de doce em conserva. Tal caverna tinha por um teto um cavalete de secar roupa e por parede mesas de escritório. Nela havia uma fornalha em plena atividade, um negro caldeirão
e, junto, uma velha feiticeira curvada sobre o fogo. A cena estava escura, e o revérbero da fornalha produzia um belo efeito, principalmente quando, ao levantar da tampa pela feiticeira, saiu realmente vapor de dentro da panela. Houve uma pausa para calar a primeira impressão. Hugo, o mau, entrara em cena com uma espada retininte à ilharga, chapéu desabado, negras barbas, envolto numa capa misteriosa e de bota. Depois de medir a passos largos o palco, em grande agitação, bateu na testa e começou a cantar, com gesticulação impetuosa, seu ódio a Rodrigo e seu amor a Zara, com a resolução de matar a um e seduzir a outra. O tom severo da voz de Hugo, com um grito ocasional, quando dominado pelos seus sentimentos, era muito impressionador e o auditório aplaudiu com delírio, quando ele fez uma pausa para tomar fôlego, curvando-se com o ar de quem está habituado aos aplausos do público. Chegou-se à caverna, ordenando um brado a Agar que saísse. "Olá, mulher, preciso de ti." E Meg saiu com uma cabeleira cinzenta de crina a cobrir-lhe a cabeça, um vestido negro e rubro, de cajado, e com uma capa coberta de sinais cabalísticos. Hugo pediu-lhe uma poção para fazer-se adorado por Zara e outra para eliminar Rodrigo. Agar, em linda melodia dramática, prometeu-lhe arranjar ambas e começou a invocar o espírito que trazia o filtro amoroso. "Ordeno-te ao espírito aéreo que desça-te do seu solar. Podes fabricar encantamentos e poções, ó ser gerado das rosas e alimentado pelo rocio das madrugadas. Traze-me, com a rapidez de um duende, o fragrante filtro que eu te peço. Que seja suave, eficaz e embriagador. Responde agora à minha invocação, espírito aéreo." Ouviram-se sons suavíssimos de música, e atrás da caverna surgiu uma pequenina figura circundada por uma nuvem branca, de asas resplandecentes, de cabelos de ouro e uma grinalda de rosas a cingir-lhe a testa. Movendo a varinha, cantou em resposta: "De meu solar aéreo, na lua cor de prata desci. Eis a mágica bebida. Usa-a cauteamente, para que não se perca o seu poder." E deixando cair aos pés da feiticeira um frasquinho dourado, desapareceu. Outro canto de Agar produziu uma nova aparição, não mais de um ser gracioso, mas de um espectro preto e feio, que, depois de grunhir uma resposta, atirou a Hugo um negro frasco, que desapareceu com uma gargalhada de escárnio. Sendo modulados seus agradecimentos, Hugo pôs os frascos no cano das botas e partiu. E Agar contou ao auditório que, como o espectro lhe havia morto vários amigos outrora, ela o amaldiçoara e tensionava a anular-lhes os planos, vingando assim do matador. E o pano caiu, dando à plateia a ocasião de descansar e comer açúcar candy, enquanto discutia os méritos da peça. Uma porção de marteladas se sucederam antes de levantar-se outra vez o pano. Porém, quando se tornou patente que armavam uma obra-prima de cenografia, ninguém reclamou pela demora. Era realmente soberbo. Uma torre subia as nuvens. Ao meio dela, aparecia uma janelinha com luz. E, atrás da cortina branca, via-se Zara com um vestido azul esperando Rodrigo. Ela acenou-se com trajes de grande gala, de chapéu de plumas, capa vermelha, cabeleira de cachos castanhos, guitarra na mão e, além de tudo, botas. Ajoelhado junto à torre, cantou uma serenata em tom melífluo. Zara respondeu e, após o diálogo musical, consentiu em ser raptada.
Aqui foi o lance sensacional da peça. Rodrigo trazia consigo uma escada de cordas com 5 degraus. Atirou para a janela uma ponta, convidando Zara a descer. Cautelosamente, esta passou pela rótula, apoiou-se aos ombros de Rodrigo e ia dar um salto gracioso ao solo quando, pobre Zara, havendo se esquecido da cauda do vestido que ficara presa à janela, fez vacilar a torre que pendeu para a frente e com fragor sepultou os infelizes amantes nas ruínas. Soou um grito, ao mesmo tempo em que as botas vermelhas emergiam furiosamente dos escombros, enquanto uma cabecinha loura reinava. Com a incrível presença de espírito, Dom Pedro, o rei senhor, entrou precipitadamente em cena e arrancou a filha dos escombros com um rápido aparte. Não se riam, façam como se fosse na peça. E ordenou a Rodrigo que se levantasse, expulsando-o do leme com ira e desprezo. Embora combalido ainda pela queda da torre nas suas costas, Rodrigo desafiou o velho fidalgo e negou-se a sair. Tal intrepidez serviu de exemplo a Zara. Também ela desafiou o pai, que ordenou o enclausuramento de ambos na mais profunda das masmorras do castelo. E veio então, com algemas, um carcereirozinho que os conduziu para a prisão, muito espantado e evidentemente esquecido das palavras que deveria ter dito. O terceiro ato passa-se no átrio do castelo. Surge Agar, que veio libertar os amantes e matar Hugo. Ouve-lhe os passos e esconde-se. Vê-o pôr as poções em 2 copos de vinho, ordenando ao tímido pajem: leve isto aos cativos e diga-lhes que irei em breve vê-los. O servo, porém, chama Hugo à parte para dizer-lhes qualquer coisa e Agar trocar as taças por outras contendo um líquido inofensivo. Fernando, o favorito, levava-as então, e Agar põe na mesa a taça com o veneno destinado a Rodrigo. Hugo, após uma longa canção, sente sede e bebe-o. Perde os sentidos, em seguida a uma série de esgares e trejeitos de agonia, cai de borco e morre, enquanto Agar lhe conta, numa canção de estranha melodia, que foi ela quem o matou. A cena era verdadeiramente de arrepiar, embora alguns achassem que a inesperada queda da cabeleira tirara um pouco do efeito da morte do vilão. Este foi chamado ao palco e muito acertadamente apareceu conduzindo Agar, cujo conto foi considerado mais maravilhoso que todo o espetáculo em conjunto. No 4º ato, o desesperado Rodrigo está pronto a matar-se, porque lhe disseram que Zara o havia abandonado. Quando vai cravar o punhal no coração, um canto dulcíssimo sob a janela o adverte de que Zara lhe é fiel, mas se encontra em perigo, podendo ele salvá-la. Saindo pela janela, caiu uma chave, com a qual ele abre a porta e, num impulso arrebatado, rompe as cadeias que o prendem e corre a salvar a sua bem-amada. Abre-se o 5º ato, com uma alteração violenta entre Zara e Dom Pedro. Este quer mandá-la para um convento, com que ela não concorda, e quando, após o comovedor apelo do pai, ela vai ceder, entra arrebatadamente Rodrigo, que pede sua mão. Dom Pedro recusa por ele não ser rico. Gritam e gesticulam desabridamente, sem chegar a um acordo. E Rodrigo está prestes a levar a desfalecida Zara, quando um servo entra com uma bolsa e uma carta de Agar que havia desaparecido misteriosamente. Informava a carta que ela legara uma fortuna ao jovem par e uma terrível maldição a Dom Pedro se ele persistisse em estorvar a felicidade daquele. Abrem a bolsa e uma chuva de moedas espalha-se pelo palco rebrilhantes. Isso faz abrandar inteiramente o cruel senhor. Consente-se sem relutância, reúnem-se todos em alegre coro, e o pano cai sobre os amantes ajoelhados para receber a bênção de Dom Pedro. Seguiram-se estrondosos aplausos,
Mas aconteceu outra inesperada catástrofe. A cama de vento que servia de plateia desarmou de súbito, acabando com o entusiasmo dos espectadores. Rodrigo e Dom Pedro correram a socorrê-las, sendo todas retiradas incólumes, conquanto muitas não puderam falar de tanto rir. A algazarra só teve fim com o aparecimento de Hannah transmitindo as saudações da senhora March e convidando as senhoras para a ceia. Foi uma surpresa até para os atores. Ao verem a mesa, olharam-se uns para os outros. Em elevado espanto, a mãe costumava proporcionar-lhes um pequeno festim, mas coisa assim tão fina não viam as meninas desde os passados tempos de abundância. Haviam pudins de creme, 2 pudins, sendo um cor-de-rosa e outro branco, bolos e frutas, e deliciosos bombons franceses e, ao meio da mesa, 4 grandes ramalhetes de flores de estufa. Quase não podiam respirar. Olhavam ora para a mesa, ora para a mãe, que parecia extraordinariamente satisfeita. Seriam fadas? Perguntou Amy. Foi o senhor Nicolau, replicou Beth. Foi mamãe. E Meg sorriu graciosamente, apesar de sua barba cinzenta e das sobrancelhas brancas. Foi tia Marty que teve a bela ideia de mandar as ceias, exclamou Joe repentinamente inspirada. Erraram todas. Foi o vizinho, o Sr. Lawrence, explicou a senhora Marty. O avô do jovem Lawrence? Quem no mundo se lembraria de tal coisa? Nós nem o conhecemos, exclamou Meg. Hannah contou a um de seus criados o que acontecera ao almoço de vocês, e ele é um velho esquisito, mas o fato agradou-lhe. Conheceu meu pai, antigamente, e mandou-me um atencioso cartão à tardinha, dizendo que esperava que eu consentisse manifestar a ele sua amizade para com as minhas filhas, e enviando-lhes doces como um presente de Natal. Não poderia recusar, e assim tem vocês um banquete à noite para compensar o pão e leite do almoço. Garanto que foi o rapaz quem lhe pôs isso na cabeça. É um excelente moço. Eu gostaria bem de que travássemos relações com ele. O mesmo também parece desejar conhecer-nos, mas é bem tímido e Meg é tão exigente que não me permite falar-lhe quando passamos pela sua casa, disse Joe, enquanto os pratos davam giro à mesa e os 2 pudins desapareciam das vistas com os e as de satisfação. Você se refere aos moradores da próxima casa, não é? Perguntou uma delas. Mamãe conhece o velho Sr. Lawrence, mas diz que ele é muito orgulhoso e não gosta de se relacionar com os vizinhos. Conserva o neto trancado quando não está passeando a cavalo ou a pé com o professor. E falo estudar horrivelmente. Convidamo-lo para a nossa brincadeira, mas ele não veio. Mamãe acha-o muito simpático, embora nunca palestrasse conosco. Há dias nossa gatinha fugiu e ele veio trazê-la. Conversamos então através da cerca, intimamente, sobre cricket e coisas assim. Quando ele viu Meg aproximar-se, retirou-se. Desejo conhecê-lo melhor, pois tenho para mim que necessitas de se distrair, disse Joe em tom convicto. Gosto de suas maneiras. Parece um cavalheiro, por isso não ponho alguma objeção em que vocês se relacionem, se apresentar a ocasião. Foi ele próprio quem trouxe as flores, e eu teria convidado para entrar se soubesse ao certo o que se passava lá em cima. Parecia tão embevecido que se retirou. Ao ouvir os cantos, que se via logo que não tem grandes distrações. Foi um favor não ter convidado, mamãe, disse Joe, rindo e olhando para suas botas. Daremos, porém, qualquer dia, outro espetáculo ao qual poderá assistir. Quem saberá se nos auxiliará. Seria bem agradável. Nunca possuí um buquê. Como este é lindo! E Meg examinava as flores com grande interesse. São de fato lindas, mas as rosas de Beth são ainda mais encantadoras para mim, disse a senhora Marty, aspirando o odor do ramalhete quase murcho que trazia a cinta. Beth chegou-se a ela e com carícia sussurrou-lhe meigamente. Se eu puder mandar esse ramalhete a papai, terá ele um Natal tão alegre assim?